fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer uma vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a polio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje, dar seus filhos e netos passaram por chumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória. Conte comigo. Meu nome é Vacina. A partir de agora, Entre Linhas. Agora 9 da manhã, 3 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 3 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet, no radiosantosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta segunda-feira, 30 de março de 2026, edição de número 2326 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras, que está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva, e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje, pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa desta segunda-feira vai tratar sobre um tema que fala de inclusão, conquista da inclusão da cidadania fiscal e solidária na reforma tributária, o lançamento de proposta de lei estadual para o novo programa Nota Fiscal Paulista, também o movimento SP que cuida, são temas que a gente vai tratar nesta segunda-feira com ele que está de volta aqui ao Entre Linhas, o Eduardo Viana Júnior, que é conselheiro da ACMD, Associação Comunidade de Mãos Dadas. Eduardo, obrigado pela presença novamente. Bom dia. Bom dia, Alex, ouvintes, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante para a sociedade, para todos que participam. Muito bem, daqui a pouco o Edu vai trazer todos os detalhes destes tópicos que eu citei aqui no começo do Entre Linhas, mas antes, vamos à nossa prestação de serviço para você que está saindo de casa na manhã desta segunda-feira, manhã ensolarada, e aproveite, porque se o nosso aplicativo estiver correto, vai virar o tempo a partir desta terça-feira. Já já
trago a informação da previsão. Primeiro, vamos à situação das travessias litorâneas. A informação lá no site da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Santos Guarujá, neste momento, com 7 embarcações operando. Tempo de espera é de 20 minutos do lado de Santos, 40 minutos do lado de Guarujá. Santos Vicente de Carvalho, com 2 embarcações operando, tempo de espera de 20 minutos. Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, também com 2 balsas operando, também com tempo de espera aí na casa dos 20 minutos. A informação do sistema Anchieta Imigrantes, acabou de chegar o boletim das 9 da Ecovias. Rodovia Anchieta apresenta lentidão do quilômetro 13 ao 10 e do 25 ao 20 devido ao alto fluxo de veículos no sentido São Paulo. Já na rodovia dos Imigrantes tem lentidão do 18 ao 16 no sentido São Paulo. Interligação Baixada também apresenta lentidão devido ao alto fluxo de veículos no sentido litoral. Nos demais trechos, sob concessão, as condições são consideradas boas, inclusive com tempo bom em todos os trechos. Um bom momento aí para o motorista fazer a sua viagem. Às 9h06, vamos à previsão do tempo. Agora eu coloco aqui a nossa imagem panorâmica do 31º andar do Pré-Mar Corporate no bairro da Aparecida, em Santos. Vamos atualizar aqui, apesar de que não deve ter mudado muito da última hora que eu olhei, mas temos agora 24 graus neste momento. Máxima prevista para hoje é de 27, mínima de 23. Já está dando aqui uma possibilidade de chuva hoje à noite, hein? Às 11 da noite, deu uma atualizada, temos aqui 36% de chance de chuva por volta das 11 da noite. E aí a terça-feira será chuvosa ao longo do dia, a temperatura cai um pouquinho, máxima de 25, mínima de 22. Na quarta-feira tem previsão de tempestade pela manhã, mas aquela loucura, né? Tempestade ao mesmo tempo, o sol entre nuvens, tem os 2 ícones juntos aqui. E vai continuar esse clima na quinta, na sexta, no sábado e no domingo também. Portanto, temos uma virada no tempo, depois de uma semana cheia com o sol. Na última semana, agora, vamos ter chuva aqui na Baixada Santista, tá bom? Dito isso, vou dividir a tela aqui para começar esse nosso bate-papo. Mas de primeira, deixa eu agradecer aqui. Eu já tenho uma mensagem na nossa tela. Elizabeth Rovai, de França. Bom dia, Alex Edu, desde sempre defendendo o programa da NF. Gratidão, Edu. Beijo para a Beth. Filho dela, o Marcelo, foi meu estagiário. Você vê que como Santos é um ovo, o mundo é pequeno, né? Foi meu estagiário lá na TV Primeira, em São Vicente, o Marcelo, que fazia lá o nosso programa de cinema. Beijo para a Beth, que faz um trabalho tão bacana aqui na nossa região. É um tema que todas as entidades estão atentas, né? De uma novidade importante. Qual desses temas todos aqui que eu citei agora que mais chama atenção no primeiro momento? Então, Alex, nós estamos vindo de uma grande vitória. No ano passado tivemos 11 missões a Brasília. Essas entidades todas que participam do programa Nota Fiscal Paulista se comprometeram ainda mais, e em Brasília sensibilizamos o Congresso Nacional da importância que o texto da reforma tributária acolhesse também programas como o nosso em São Paulo, que é o pioneiro, sim, mas que nós já conseguimos levar a outros 18 entes federativos. Agora, com a reforma tributária, Alex, para você ter uma ideia, nós conseguimos estender isso para todo o Brasil, tanto na esfera estadual, como também na municipal. Então, os entes federativos que já quiserem legislar, e é o caso de São Paulo, por isso que amanhã teremos um grande evento em São Paulo para lançar esse projeto de lei que acolhe a reforma tributária no programa Nota Fiscal Paulista, para que a gente dê prosseguimento. Alex, para resumir, para o ouvinte entender, os impostos vão mudar a partir de 1º de janeiro do ano que vem, né? O ICMS vai conviver com um novo imposto chamado IBS. E esse novo imposto agrupa 2 impostos, o ICMS e o ISS. E era isso que não estava na lei. Se o imposto vai mudar, como vai continuar o programa Nota Fiscal Paulista? Era a pergunta. E é isso que, através da emenda da senadora Mara Gabrilli, por São Paulo, todos sabem, com grandes lideranças nos apoiando, tanto no Congresso como entre os auditores fiscais, nós trouxemos uma luz técnica para não parecer gente defendendo a própria causa, né? Existe uma lógica importante nessa política pública que impacta muito beneficamente. E os próprios auditores fiscais nos ajudaram a orientar o Congresso Nacional do que aprovar.
e conseguimos em consenso, finalmente, que isso incorporasse. A Beth da Avó Benedita, que está aqui conosco, né, nos assistindo, é uma das instituições importantíssimas que faz um trabalho pelas crianças, que salva crianças em situação de risco. Na verdade, isso que ela faz e faz com muito carinho, com muita dedicação, e uma parte desse trabalho vem do programa Nota Fiscal Paulista. Esse pedir o CPF na nota do cidadão comum nas suas compras, que transfere recursos para aqueles projetos que a própria população decide apoiar. Pois é, aliás, vocês agiram rápido, né? Porque o risco que corria, porque tem muito, vamos dizer assim, tem muito setor da sociedade que ainda está meio que batendo cabeça em relação a isso, né? Sim. Como é que vai ficar, como é que a gente vai ter que se comportar no aspecto contábil e tal. Vocês agiram rapidamente. Aliás, você disse, Mose, viagens a Brasília, uma por mês com uma folga para o Natal. Exato. Se bobear, né? Enfim, se não tivesse havido essa mobilização e essa conscientização, aliás, eu acho que talvez devesse partir até de quem faz a lei, né? Isso. Antes de alguém ter que provocar, dizer, vai mexer com isso aqui. Eu sei que é um estudo profundo, amplo e tal, mas ainda bem que houve essa mobilização para evitar que essas entidades passassem por dificuldades enormes, né? Sim, sem dúvida. Sabe, Alex, a gente costuma dizer, na verdade, depois que a lei está pronta, não adianta a gente chorar ou reclamar. Ou a gente cai para dentro e a escrever o que a gente entende que é o melhor para o país, o melhor para a nossa nação, para a população, ou então nós vamos ficar sempre reclamando que o legislador cometeu esse ou aquele erro. É o que a gente resume em transformar a nossa democracia de representativa apenas, você vai lá e elege um representante a cada 4 anos, para uma democracia participativa, em que você faz junto, né? Não é simplesmente delegar o seu voto, é acompanhar o que está acontecendo e aquilo que você entender que precisa melhorar, participar da melhoria, né? E foi isso que aconteceu. Veja, em 2023 para 2024, quando nós percebemos que a emenda constitucional da reforma tributária tinha sido aprovada, nós entendemos que vinha uma grande mudança no Brasil e há uma interpretação benéfica que essa reforma é positiva, porém nós temos que acompanhar essa reforma, né? Porque tem que ser positiva no sentido dos impostos serem mais justos, dos impostos serem pagáveis, desculpe a palavra, mas para as pessoas me entenderem, porque pagável. Não adianta o país viver de refis em refis. Não adianta a gente colocar o contribuinte em situações de inadimplência, não é só porque ele não queira pagar, é porque ele tem que ter capacidade de pagamento, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que esse tributo, que é do contribuinte também, a própria Margaret Thatcher falava isso, Alex, uma das mulheres, das pensadoras mais liberais do mundo, né? Veja que é uma pessoa liberal dizendo que não há dinheiro público, há dinheiro de pagador de imposto, porque quando a gente põe o termo público, a gente acha que esse dinheiro é do governo. Mas, na verdade, o governo está ali para gerir aquilo que nós pagamos e queremos de volta em serviços de alto impacto, né? E essa lógica da democracia participativa que faz a diferença. Então, como você disse, nós fomos rápidos, de verdade, nós começamos lá atrás, tivemos uma primeira derrota grande em 2024, porque a primeira emenda que a senadora Mara Gabrilli apresentou, ela foi derrotada, mas a senadora não desistiu. E os auditores fiscais, liderados por Rodrigo Espada, por exemplo, nos dando, na CCJ, as palavras técnicas para os senadores dizerem, olha, programas como a Nota Fiscal Paulista, além de irem para o terceiro setor, uma fatiazinha que vem em serviços, esses serviços, se o Estado tivesse que fazer, custariam R$ 9,79 a mais para cada real. Então, você tem uma inteligência econômica. E, ao mesmo tempo, quando o cidadão se envolve o consumo dele com documento fiscal, Henrique Meirelles, que foi secretário da Fazenda em São Paulo, foi presidente do Banco Central, foi ministro do governo Temer. Veja, ele navegou em governo do PT, do PMDB, do PSDB,
como uma voz técnica em vários partidos, né? É um economista que foi banqueiro, inclusive o primeiro banqueiro que não era americano a presidir um banco americano, Henrique Meirelles, na época o Banco de Boston. O que ele dizia, Alex? Ele dizia o seguinte, como o secretário da Fazenda, a partir da criação do programa Nota Fiscal Paulista, a arrecadação do ICMS em São Paulo cresceu desde 2007, quando criou-se o programa, em 23% foi o aumento do ICMS. Quer dizer, claro, no tempo todo, 20 anos, vamos dizer, 1% ao ano, em que esse exercício da cidadania fiscal, por isso que a gente fala de cidadania fiscal, e solidária, quando essa doação também pode ser para a entidade, né, para voltar para a sociedade, esse engajamento trouxe também benefícios em combate à sonegação e à economia informal. Então, quando os auditores fiscais começaram, junto conosco, a explicar isso como uma voz técnica, a voz de Rodrigo Espada, Paulo Pacello, de São Paulo, Anderson, que é um dos coordenadores do programa Nota Fiscal no estado de São Paulo, as pessoas começaram a entender que não se tratava de trazer apenas um benefício para as entidades, é um benefício para todos. Você sabe, você falou um negócio importante, Edu, que foi o fato de não ter sido aprovado no primeiro momento e depois ter sido feito um trabalho técnico de entendimento, porque, infelizmente, no Brasil, via de regra, os nossos deputados e senadores, eles são eleitos por plataformas genéricas, né? Exato. Eu vou defender a segurança, eu vou defender a educação, eu vou defender a saúde, mas para todas essas pautas você precisa ter um embasamento financeiro, de legislação. Isso. É mais ou menos como aquela história aqui que o cara é candidato a vereador em Santos e quer cobrir os canais. Ele nem sabe que não pode fazer isso porque é tombado o canal. Agora tem gente que fala em destombar o canal, mas enfim, isso é uma outra história, né? Apresentar propostas inexequíveis. Vamos aterrar aqui na frente na costa, vamos fazer uma ilha artificial para construir um estádio para o Santos. Essas coisas que a gente escuta de vez em quando, né? Então, assim, e também o senador e o deputado, eles vão representar suas regiões e, né, em algumas dessas regiões talvez não haja demandas como existem em outros estados. Então, eles precisam ser educados, digamos assim, usando um termo bastante suave, para determinadas pautas, né? O cara ouve num primeiro momento, a gente sabe que tem lobby daqui, lobby de lá, interesse daqui, interesse de lá, e se ele só for ouvir pessoas de determinada linha, ele talvez cometa um equívoco. Então, isso que o Edu está falando sobre a democracia participativa é o que a gente pede para as pessoas sempre. Não adianta votar num vereador, num deputado porque ele é engraçado, porque ele é influenciador, porque ele é polêmico nas redes e coisa e tal, e o cara não ter base nenhuma, né? Não ter base. E aí depois você tem que ficar 4 anos explicando para o cara e para os assessores dele como é que você apresenta um projeto. Porque tem um monte de verba disponível aí que fica sem uso porque as cidades não apresentam projeto. E quando apresenta projeto com erro, né? Ou seja, não dá para executar. Então, as pessoas aí, elege o vereador com uma pauta qualquer, aí depois larga o cara lá, você não cobra, você encontra na rua, e aí o que você está fazendo? Você não vê a sessão da Câmara, você não vê que tipo de projeto que o cara está fazendo. Você imagina isso numa esfera metropolitana, que as cidades aqui têm problemas em comum. Imagina numa esfera estadual, numa esfera federal, e aí os problemas realmente vão se acumular. Então, ainda bem que nós temos alguns legisladores, né, que têm boas assessorias, que se cercam de gente competente, porque o que mais tem, infelizmente, é cargo, né, dado politicamente, o cara está ali uma função X, e o cara não manja bolhufas daquilo, né? Mas quando a pessoa que é eleita, ela coloca dentro da sua equipe sujeitos, elementos com capacidade técnica, com conhecimento específico, isso ajuda muito, e talvez por isso tenhamos que, talvez tivemos essa missão dupla, né, de levar esse conhecimento, mas felizmente entenderam, depois de tanto tempo, que o prejuízo, acho que o dinheiro fala mais alto, né? Quando você faz essa comparação de o quanto ia deixar de ser investido e quanto o Estado deveria colocar, é o que a gente fala aqui, por exemplo, entidades como essas que fazem parte da CMD, se elas não existissem,
ia cair tudo no colo das prefeituras. Sim. E elas iam ter que gastar quanto? Com a burocracia que tem para comprar um insumo, para contratar alguém, por uma questão de infraestrutura que você tem que fazer toda aquela burocracia para arrumar um ar-condicionado, para arrumar uma goteira e coisa e tal. O custo ia ser muito maior, né, Edu? É verdade, Alex. Sabe, nós temos no passado bem recente agora, um fato que representa bem claramente quem é que no Brasil conseguiu produzir as vacinas da Covid. Foi um instituto e uma fundação que, há quase um século atrás, dois médicos, Oswaldo Cruz e Vital Brasil, quando decidem criar organizações, o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, queriam que a sua medicina, a bem da sociedade, passasse o seu tempo de existência aqui, né? Ainda que eles deixassem de estar entre nós, que aquilo que eles acreditavam em termos de saúde pública pudesse durar muito mais tempo. Veja, o Instituto Butantan foi criado para inventar os antídotos do veneno de cobra. Só que ele criou um sistema de saúde pública com o Instituto, que hoje, junto com os governos, não é um ou outro, é de novo a participação, uma demanda da sociedade. Não foram, no primeiro momento, Alex, os grandes laboratórios multinacionais que fizeram a nossa vacina. Foram a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e o Instituto Butantan. Né? Por quê? Porque nós tínhamos recursos financeiros e tínhamos uma parte da tecnologia do conhecimento. Nos faltava só o princípio ativo da vacina. Essa, sim, foi importada. Né? Mas só para revelar que o terceiro setor, que somos nós, entidades sem fins lucrativos, esse segmento da sociedade tem uma capacidade de atender a certas demandas que, de fato, os governos muitas vezes não conseguem, e muito menos as empresas. E é por isso que se chama esta nossa área de terceiro setor. Além do primeiro, governo, segundo, empresas, vem aquelas que sem fins lucrativos para atender demandas que nem o governo tem capacidade, nem as empresas podem parar e colocar isso nos seus custos, mas decidem apoiar. Né? Então, você fala muito bem que essas instituições do terceiro setor têm um papel muito relevante. E o Programa Nota Fiscal Paulista ajuda a custear esses programas, né? Tanto na área da educação, na área da assistência social, cultura, meio ambiente, enfim, numa série de programas. Nós somos hoje 5.133 organizações no estado de São Paulo vinculados ao Programa Nota Fiscal Paulista. E esse recurso do cidadão comum, porque tudo parte do indivíduo, sabe, Alex? Se o indivíduo lá, no ato do seu consumo, decidir destinar a Nota Fiscal Paulista para aquele projeto que ele acredita, ele que escolheu o projeto. Né? Não sou eu que tenho que defender aonde ele vai colocar. Então, ele está no seu território, na sua comunidade, as pessoas que ele conhece, que ele sabe que são sérias, ele escolhe. Indivíduo. Então, ele tem, além de tudo, um laço de confiança. Por isso que o governo dá também tanta força para essa escolha do indivíduo no programa. Você sabe que, geralmente, as pessoas elas mudam de opinião ou têm mais embasamento depois que uma entidade dessas se transforma em relevante para alguém próximo, né? Quando você tem um familiar, um amigo, um vizinho e tal, aí a pessoa fica sabendo quanto essas entidades ajudam, são importantes, aí muda a conscientização, né? A pessoa já ouviu falar e tal, nessa, naquela outra, e depois que vê na prática como funciona, acaba mudando de opinião e ajudando também. O Edu, dentro vai ser esse evento na terça-feira, aqui fala também do novo programa da Nota Fiscal Paulista. Aqui, basicamente, é só com essa atualização que foi trazida da reforma tributária, ou vai ter mais algum outro detalhe importante? O detalhe importante aí, Alex, é o seguinte: se vai entrar em vigor o IBS em 1º de janeiro do ano que vem, a gente já precisa de uma lei nova, é o que você falou muito bem. Nós agimos rápido e preventivamente. Antes de acontecer, nós já estamos agindo. Já estivemos com diversas esferas do Poder Executivo e com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Né? O atual presidente da Leste, o deputado João Massi, já nos recebeu por 2 vezes. Ele está esperando essa sugestão de minuta, né? Porque nós já mostramos para ele o que vai acontecer. E ele está sensibilizado. Assim como o Executivo também. Uma série de secretários já nos receberam de Estado
para que, quando essa lei chegue, tanto o Executivo como o Legislativo estejam em consenso, é a coisa de construir junto, né? É a participação. E uma audiência grande, uma audiência pública grande em 1º de outubro último, foi feita na Lesp para mostrar a importância dos legisladores de São Paulo criarem essa nova lei, né? Porque por mais que você tenha razão, você precisa demonstrar por A mais B, com dados técnicos, econômicos e dados sociais de impacto, né, integrados. Por isso que o evento de amanhã ele vai ser o lançamento dessa minuta de lei, né, assim, de sugestão de minuta de lei, porque como onera o orçamento, quem tem que propor é o Executivo, né, não é nem a Lesp que pode fazer o projeto de lei, tem que ser o Palácio dos Bandeirantes, o governador do estado tem que mandar o projeto de lei para a Lesp, porque esse projeto onera o orçamento. Tudo que onera o orçamento tem que partir do Executivo. É constitucional isso. Os deputados só podem cutucar no bom sentido o governador, exatamente, né? Cobrar dele. Né? Exatamente. Mas, dentro dessa lógica que falávamos há pouco da democracia participativa, o próprio governador já está aberto, ele já foi também abordado tecnicamente, politicamente, ele está ciente do problema, que não é só da nota fiscal paulista. Nós temos as leis de incentivo ao esporte e à cultura, que também tem base no ICMS, isso também precisa ser resolvido pelo governo do estado, mas como ainda não é a nossa principal prioridade, nós estamos justamente nesse foco de, a partir de amanhã, lançando essa minuta de projeto de lei, essa sugestão das entidades, para que, começando o IBS, aquela parte que vai ser IBS já possa também vir para o Programa Nota Fiscal Paulista. Muito bem. E só para fechar esse tema do dia 31 amanhã, né, tem também o Movimento São Paulo que Cuida. Sim, é isso? Sim. Esses auditores fiscais, liderados por Rodrigo Espada, que é o atual presidente da associação da Fresp, que são os auditores fiscais do Estado de São Paulo, dentro dessa ida a Brasília que tivemos, ele foi decisivo nos momentos técnicos que os senadores perguntavam sobre a nossa emenda. Então, ele decide trazer para São Paulo, com os seus auditores fiscais, esse movimento que junta responsabilidade fiscal, auditor fiscal, com responsabilidade social. Por isso que tem esse nome. E amanhã vai ser o lançamento São Paulo que Cuida, no sentido de que os recursos que são arrecadados possam chegar, por exemplo, a situações como a população de rua. Quais são os programas necessários? Hoje nós temos no Brasil, isso é censo, IBGE calculando esses números, nós temos 309 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Né? Nós não podemos olhar, quase a população de Santos, nós não podemos olhar esse número como um número. Né? Nós temos que entender o que está por trás e quais são as políticas públicas que temos que construir, e São Paulo, capital, tem uma entidade que está vinculada ao Programa Nota Fiscal Paulista, que tem 6 projetos para mitigar e humanizar o retorno desta população para condições mínimas de moradia digna. Né? A Associação Evangélica Brasileira, AEB, faz com os recursos da Nota Fiscal Paulista. Desculpe o link, mas só para vocês entenderem, é a partir desse cuidado que nós precisamos ter com o dinheiro público e fazer com que ele realmente atenda às demandas mais emergentes, mais importantes e necessárias, para a gente fazer a transformação acontecer. Porque, Alex, independente do partido que está no governo naquele momento, vamos pensar, por exemplo, invariavelmente, nos últimos anos, São Paulo tem sido administrado por uma corrente política e Brasília por outro, e de forma, digamos, alternada. E essa alternância de poder no regime democrático, ela é importante. Não adianta a gente achar que um país vai ser governado sempre pela mesma coisa, se for democrático, não for uma ditadura de 30, 40 anos. E essa alternância de poder é salutar, porque são visões diferentes que trazem ao momento, à demanda, correções de rumo que se fizeram necessárias. Se a gente ficar só na briga, deixa daquele partido entrar como sociedade civil, vou usar um termo futebolístico, nessa bola dividida, né?
Quer dizer, disputa-se uma bola numa situação que acaba virando uma falta indesejada. Dizer assim, vem o juiz e para todo o jogo. É isso que nós precisamos no Brasil? Não. Nós, como sociedade, precisamos acompanhar legisladores e poder executivo, ajudar a fazer e, ao fazer, aquilo que realmente é necessário. E São Paulo que cuida bem nesse sentido. Muito bem, eu preciso ir para o intervalo, mas eu só queria, já que o Edu tocou nesse assunto das pessoas que vivem em situação de rua, ele falou que é quase a população de Santos, é a população de São Vicente, maior que a da Praia Grande, né? 300 mil pessoas no Brasil inteiro. Mas como eu sempre digo aqui, não é uma exclusividade de Santos. Sim. Mas isso tem em todo lugar do mundo. Aqui, Santos, por exemplo, tem uma característica por ter um clima bom, ser uma cidade plana, gera muito lixo. Você pode não estar conectando uma coisa com outra, mas o fato de gerar, as pessoas consomem muito. Tem muito lixo. Aliás, esse é um problema seríssimo que a cidade tem que se preocupar. Já que as pessoas compram embalagens e elas descartam, e esse descarte depois é revirado e suja a cidade inteira, acho que no médio prazo deveria se pensar em alternativas de cooperativas, que também é um trabalho social importante, e de recipientes. A gente tem a experiência agora dos contentores aqui em Santos, né, que sejam mais funcionais, mas isso é talvez para daqui a um tempo a gente discutir. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi recentemente um cidadão brasileiro que mora nos Estados Unidos e ele trabalha no ramo imobiliário. E ele tira várias dúvidas, né, em relação à vida nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Por exemplo, ele fala por que lá não tem chuveiro elétrico, a legislação deles lá, a cultura deles, enfim. E ele estava lembrando o fato de que nos Estados Unidos também tem gente que mora em condições assim, abaixo das consideradas ideais. Tem gente morando em acampamentos urbanos. Eu já citei aqui algumas vezes da Skid Row que tem em Los Angeles, mas você, por exemplo, não tem a favelização que tem no Brasil, porque lá é o seguinte: a legislação, se você começar a montar alguma coisa, os caras vão lá, derrubam tudo e tiram todo mundo à força. Mas o que você tem? Muitas casas que são submoradias, com mais de uma família morando lá dentro, em que muitas vezes é alugado um cômodo da casa para cada família diferente. Você tem muita gente morando dentro de carro nos Estados Unidos. Isso você vê nos filmes, inclusive, o carro às vezes nem anda, alguns andam, e o cara no final do dia dorme no carro, ou então o carro nem anda mais, ele só mora ali, né? Ou nessas submoradias que eu citei. Por fora, elas aparentemente estão tudo bem, mas lá dentro você tem uma família num cômodo, outra no outro e tal. São pessoas que precisam, e ele estava dando o exemplo de que se você chega nos Estados Unidos com tudo certinho, né, você tem que logo tentar comprar um imóvel, porque se você vive de aluguel lá e você, por qualquer problema, tem uma dificuldade, qualquer questão tem uma dificuldade, existem alguns programas sociais nos Estados Unidos, mas eles são determinados, eles são direcionados, e até se acabar a verba no meio do ano para esses programas, acabou, não tem mais, né? Então, veja, o mundo hoje, cada país tem a sua peculiaridade, tem o seu sistema, as pessoas tentam ajudar. E aí entra justamente nas, digamos, falhas, né, se eu posso usar esse termo do governamental, é onde entram as entidades. Se você não tem mundo afora, igrejas, aqui o Edu citou aqui, que fazem esse trabalho, vocês veem muitas vezes trabalho missionário da igreja XYZ, fora do país, inclusive, na América Central, na África, e por aí vai, no interior do Brasil. Se você não tem igrejas, entidades, associações, programas, Médicos Sem Fronteiras e coisa e tal, as coisas não aconteceriam, né? Então, os problemas, eles existem no mundo inteiro. A diferença é como a gente aborda isso. E no caso da nossa legislação tributária, se não houver o reconhecimento da importância que essas entidades têm para o aspecto social, para a sociedade como um todo, vai ficar difícil, né? Os governos querem muitas vezes terceirizar algumas responsabilidades para as pessoas. Ainda bem que algumas entidades têm capacidade para isso, mas outras áreas talvez não houvesse essa condição da sociedade absorver. Eu, por exemplo, eu sou frontalmente contrário à questão das pessoas se armarem.
Porque, por exemplo, eu já tenho que pagar plano de saúde, certo? Porque a saúde não está, apesar do SUS, né? E os gringos, quando vêm aqui, cortam o pé na praia, vão lá no pronto-socorro público, fazem lá o curativo e perguntam, tem que pagar quanto? O cara fala que não tem que pagar nada, ele fica abismado. Mas eu sempre disse que, por exemplo, eu tenho que andar armado ou eu tenho que exigir que o governo equipe melhor a polícia, pague melhor a polícia civil, né? Porque se eu tiver que trocar tiro com um bandido, até isso eu vou ter que fazer. Além de pagar o meu plano de saúde, além de ter pago escola para o meu filho, eu vou ter que andar com uma arma para eu resolver o problema de segurança pública, porque os policiais são mal pagos, Brasil afora, e a Polícia Civil não consegue investigar porque está tudo caindo aos pedaços. Entendeu? Então, assim, tem situações em que as pessoas podem ajudar, mas tem coisa que é responsabilidade dos governos, sejam eles quais forem, estaduais, municipais, federal. Então, é bom que a gente diga isso, e se existe uma questão de lei para se resolver, para ajudar pelo menos as entidades, você não pode deixar isso para trás de forma alguma. Vamos ao intervalo, depois tem mais mensagens aqui. Você está hoje com audiência alta aqui, viu? Bastante gente nos acompanhando aqui. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta em 2 minutos. Até já. Santos FM. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a polio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. E até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Santos FM. Já voltamos às 9h39 no Entrelinhas desta segunda-feira. Deixa eu voltar para a tela aqui. Pronto, estamos aqui, eu e o Eduardo Viana Júnior, conselheiro da CMD, falou sobre essas importantes vitórias, digamos assim, iniciativas aí para a continuidade dos trabalhos. Deixa eu colocar aqui na tela também, rapidinho, a Evangelina Andrade. Se não fosse a força de grupo, não estaríamos nesse lugar agora. Ela colocou aqui o MCFS. O que é isso? Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal e Solidária. Muito bem. Aqui são essas 5.130 entidades que eu falei no primeiro bloco. Perguntar não ofende, né? Aliás, é obrigação do repórter perguntar. Ela disse que é um grupo valoroso. O Eduardo Loureiro também, muito valioso. Serviços e ações prestados pelo MACFS. Parabéns, Xará, tá aqui. O Edu. Obrigado, Edu. A Beth mandou mais uma aqui. Inclusive, a importância do programa sendo estendida pela população dela, dependemos, inclusive, pela continuidade. Você sabe, Edu, que você falou do crescimento da nota fiscal paulista, mas muita gente se empolgou na época por causa do prêmio, né? Sim.
prêmio de 1 Verdade. milhão e tal, né? É. Aí teve muita gente que deixou de contribuir por conta disso. Ainda tem algum prêmio, alguma coisa? Para o cidadão comum, hoje nós temos a figura do doador automático, né? Que quando o cidadão comum decide apoiar uma determinada entidade, ele vai dizer para o governo assim, olha, eu quero que o meu CPF destine os recursos para essa entidade com esse CNPJ. Então, é como se você ligasse as suas compras àquela entidade automaticamente, né? Toda vez que você põe o CPF na hora de comprar, na pizza, no café, e são pequenas compras, sabe, Alex? O pessoal às vezes fica com aquele medo, mas a Receita Federal vai me rastrear. Vai saber o que eu compro, Gente, quanto café eu tomo. Hoje, a isenção hoje é de R$5.000, e nós estamos falando das comprinhas do varejo, do dia a dia, da padaria, do supermercado, da farmácia, etc. Então, quando você se torna um doador automático, e você que nos escuta for convidado por uma entidade, você pode acreditar no programa, porque não é fake, não é golpe, é sério, e você continua concorrendo a prêmios de até R$1 milhão. Nós, inclusive, nessa nova lei que vamos lançar, a proposta, Alex, nós queremos que aqueles prêmios antigos do programa, de R$250, R$1.000 para cada pessoa, voltem a vigorar. Porque uma coisa é você premiar um grande prêmio, uma única pessoa, outra coisa é você distribuir os prêmios também para um número maior de pessoas. E estamos defendendo, Alex, você se lembra, talvez, naquela época, em que a gente conseguia pagar até uma parte do IPVA dos nossos carros com os recursos da nota fiscal paulista que voltavam para o cidadão. E o governo foi reduzindo muito isso. E essa redução fez as pessoas até abandonarem a crença no programa, dada a tão diminuto que ficou o valor, tão insignificante que ficou o valor para o cidadão comum. Nós estamos querendo resgatar a força que o cidadão comum tinha no programa também, nessa nova lei, e não apenas a presença das entidades, porque é realmente uma perspectiva de rede. É uma perspectiva onde todos precisam crescer juntos, inclusive a arrecadação do governo, e inclusive a aplicação adequada dos recursos arrecadados, como segurança pública, as questões ambientais, educação, que falamos tanto aqui. Então, esses prêmios continuam acontecendo, né? Mensalmente eles são sorteados, são entregues ao cidadão comum, tanto para as entidades como para o próprio indivíduo. Portanto, é um programa que beneficia as pessoas e vai beneficiar ainda mais se essa lei nova passar, como nós estamos pretendendo. Nós queremos resgatar aqueles benefícios antigos que existiam, inclusive para o cidadão comum. Então, vamos ser didáticos, então. Vamos lá. Vamos lembrar como é que faz esse negócio. O cara está ouvindo a gente aqui, ele não pede a nota fiscal, ele não pede nem a nota. A pessoa, você quer a sua via? A moça do caixa fala, não, pode ficar. Certo. Aí ou ela rasga ou ela guarda, sei lá eu, né? Certo. Enfim, mas para o cara vincular o CPF dele com alguma entidade, como é que ele faz? Sim, existe um passo a passo que não é complicado mais, porque agora a gente faz pelo GovBR, tá? A gente entra no programa Nota Fiscal Paulista com a nossa senha do GovBR, aquela mesma que a gente vê fundo de garantia, imposto de renda. Carteira de trabalho digital. Exatamente, ou seja, o brasileiro comum está usuário do GovBR. Através dessa entrada no GovBR, eu posso deixar depois os links para você com detalhes, ele vai encontrar a entidade com o CNPJ. Então, eu quero apoiar a entidade como doador automático, perfeito? Aí o governo vai perguntar, mas qual é o CNPJ dessa entidade que você quer apoiar? Aí ele vai digitar lá o CNPJ, certo? Ou procurar pelo nome que ele conhece, né? Associação Mãos Dadas, Casa Valbenedita, PAI, Santa Casa, enfim, quem não é fins lucrativos, ok? Tem que ser sem fins lucrativos, não é CNPJ qualquer. E nós somos fiscalizados, Alex, pela Corregedoria do Estado, com um certificado que nos habilita. Caso contrário, a gente não estaria no programa. Pois bem, aí quando ele colocou os dados da entidade lá, ele vai validar. Quero apoiar aquela entidade, certo? É um botãozinho azul que está ali, e ele elegeu a entidade com aquele CNPJ linkado. Depois não precisa fazer mais nada. Só pedir o CPF na compra. Só. Não quer dizer que
contada, a conta. Não. Vão incluir aqui não sei quantos por cento, não tem nada disso. Nada disso. O que ia só para o governo central, para a caixa do governo, passa a voltar para a cidade, para aquele projeto, uma fatiazinha do imposto do ICMS e agora do IBS, a partir do ano que vem. Você sabe que eu fiquei uma vez, a gente já conversou algumas vezes, você me fez uma conta de quanto a cada região e o potencial que teria para arrecadar. Assim, óbvio que eu não vou me lembrar exatamente dos números, mas eu sei que eu fiquei impactado, assim, eu fiquei pensando naquilo o dia inteiro. E lembro até hoje, repito, só não lembro os números exatos, mas assim, em projeções, se todo mundo participasse do programa, seria uma autêntica revolução no atendimento social aqui. Sim. Seria de quantos por cento esse aumento? Seria em 4 dinheiro? vezes mais. Só para você ter uma ideia, o Estado hoje destina por ano 560 milhões para o programa e poderiam ser 2 bilhões se todos participassem, ou um número muito maior participasse. 4 vezes mais. Né? Isso no estado inteiro? No estado inteiro. Aqui em Santos nós podemos falar que a gente estaria chegando em torno aí de 80 milhões de reais voltando para a cidade. Né? Hoje nós temos aí 10, 12 milhões. Então seria uma proporção ainda maior. Ainda maior. Nós temos ainda de mais 12 para 80 milhões. De 12 para 80, por causa do perfil de renda da cidade. Né? Só então, Santos? Só Santos. Então, veja, São Paulo, e nível nacional, essa mudança na lei, só para você ter uma ideia, hoje nós temos 1 bilhão e 200 no Brasil sendo destinados aos programas, tipo Nota Fiscal Paulista, inclusive, 1 bilhão e 200. Com essa mudança na lei, nós podemos chegar a 5 bi, né? Por ano, Alex. Agora, o que esses 5 bi vão significar? Se nós temos essa relação, vamos dizer, de cada real que vem para as entidades, o Estado teria que gastar 10, 9,79 para ser mais preciso, mas nós estamos falando de 50 bilhões de reais de economia para o Estado, para o poder público. Só que com serviços de alto impacto, chegando na fatia da população que mais precisa. Né? Porque essas entidades, nós nascemos a partir das demandas sociais. A gente falava do lixo há pouco, um dos programas da Associação Mãos Dadas é de limpeza das praias. Ali, em frente à Rua da Paz, perto do Canal 3, nós temos uma tenda, o Daniel Frank é o nosso líder ambiental, um ambientalista muito importante para a cidade. Ele dá aulas de surf gratuitamente para as crianças aprenderem surf, e, em contrapartida, na nossa tenda, a família vem e nos ajuda a limpar o entorno da praia ali com microplástico, bituca de cigarro, que o Brasil passou a ser o 4º maior poluinte de bituca de cigarro do mundo nas praias, né? E aí vem também o conceito que você trouxe há pouco, Alex, falar, poxa, mas o governo tem que fazer, mas a sociedade também tem que fazer. Como é que essa bituca chegou ali? Um cidadão, infelizmente, mal educado, né, que além de fumar, descartou no lugar errado, na praia. Né? Mas o fato é que a praia está poluída, ou a gente se engaja para despoluir, né, para conscientizar as pessoas e fazer com que essa consciência se espalhe, tanto que o Daniel vive dizendo para nós, Edu, depois que nós começamos, os comerciantes do entorno não têm mais coragem de largar as coisas ali, sabe, os carrinhos, o pasteleiro, porque isso já tem quase 10 anos que nós estamos ali, Alex, fazendo esse trabalho continuamente. Uma parte dos recursos da Nota Fiscal Paulista vão para lá. Então, é importante esse processo acontecer adequadamente para que a gente possa perpetuar o mais longe possível os programas dando certo. Você sabe que chega, assim, o trabalho que vocês fazem é louvável, digo de elogios. Mas eu fico pensando aqui, cara, tem tanto jeito da gente hoje divulgar, porque ficar assim, o Edu vai num programa de rádio, vai em outro, dá uma entrevista para televisão toda vez, sim, né? Batendo. Sim. A gente fala quando é possível, os outros colegas que apresentam programas de rádio, as redações nas TVs, mas a população hoje, infelizmente, isso é uma realidade, eu não posso fugir dela, ela é muito impactada pelo que elas veem, especialmente em conteúdo de audiovisual e pela internet, pelas redes sociais. Você vê,
eu comecei a assistir ontem aquela série da Netflix que fala do acidente com o Césio 137. Uhum. Vi o primeiro episódio só. Eu era criança na época, me lembro de ter acontecido, mas aqui, na Baixada Santista, na época eu morava em Praia Grande, a gente não tinha dimensão do que foi aquilo. Como a gente nunca teve a dimensão do que foi Chernobyl. Uhum. Se não tivesse lá uns 4, 5 malucos que fizeram o trabalho que eles fizeram, a Europa inteira poderia ter sido contaminada, ter sido pior do que foi, né? Como aconteceu em Fukushima também, que teve gente lá que trabalhou. E esse acidente do Césio, ele foi o maior da história do mundo, fora de uma usina nuclear, um acidente com radiação. E morreu gente, teve gente que ficou doente, gente que foi contaminada e tal. Hoje, esse tema certamente está voltando à discussão, como, por exemplo, o descarte do material radioativo daquela clínica radiológica. Mudou muita coisa depois daquilo no Brasil, nas plataformas de petróleo, porque até hoje eu soube disso, né, que até em plataforma de petróleo tem que ter um tipo de controle como esse. Então, precisou vir uma série para a gente relembrar um fato que está aí na história há tanto tempo e entender a importância e o impacto que aquilo teve. Hoje, eu fico pensando, se você numa novela faz um personagem que está indo num caixa de supermercado pedir a nota fiscal, acho que o impacto daquilo seria muito maior do que a gente ficar dando murro em ponta de faca o tempo inteiro. Equipes de futebol que entram em campo com faixas, tem 1000 campanhas. Tem umas que os caras insistem e às vezes não dão em nada. Influenciadores que fazem por dinheiro, mas poderiam até utilizar a fama que tem para dar luz a certas questões, como acontece quando alguém da própria família tem um problema de saúde, alguém famoso, com muitos seguidores e tal, vai lá e fala sobre aquele tema. Assim, acho que talvez seja o caso de começar os próprios governos, né, que dão entrevistas, e aí quando eu falo governo, não adianta ser o secretário só, às vezes quem tem que falar é o governador, é o presidente da República, os deputados que têm maior visibilidade, começar a falar disso, se engajar nessas campanhas, porque isso faz parte também. Eles fazem as leis, mas eles influenciam as pessoas próximas. E quem tem muito destaque na internet, a mídia de uma forma geral, isso deveria ser mais martelado, né? Como durante um tempo a gente entendeu a necessidade, por exemplo, de usar o cinto de segurança. Teve que meter multa nas pessoas, mas hoje, por consciência, a maioria usa, né? A própria condição de vacinação, antigamente o Zé Gotinha, você não precisava nem perguntar, ele aparecia, você já sabia, tinha campanha e tal, aliás, começou a dar gripe nesse fim de semana, e hoje, a partir de hoje, já está liberado aqui em Santos para todos os públicos, é bom que se diga, vacina da gripe para todo mundo. Então, eu acho que, diante da grandiosidade dos números que você traz aqui, algumas outras parcelas da sociedade, inclusive quem detém o poder da informação, se houvesse um engajamento diferente, certamente a gente chegaria nesse número que você trouxe. Sim, nós temos isso como meta, sabe? Inclusive, a prestação de contas, Alex, do que se faz com esse recurso é um dos elos mais importantes, porque a sociedade precisa saber os benefícios também que ela está produzindo com esse esforço, né? Devolver isso. E a gente tem desenvolvido vídeos, folders, um relacionamento humano, né? As entidades, a gente tem planejado esses apoiadores, né? Para receber pelo WhatsApp o que se faz com esse recurso, né? Porque o brasileiro ele sente muita falta, e com razão disso. Eu estou apoiando aqui, mas o que está virando, né, a realidade? Então, a gente orienta as entidades que nos escutam, inclusive são algumas das que fazem muito bem isso, mas a todas as entidades, quando o cidadão decidiu nos apoiar, devolva para ele em comunicação isso. Isso que o Alex está falando, das grandes lideranças brasileiras apoiarem as boas causas, isso é muito importante. Nós já vimos situações do tipo presidentes americanos ajudando a pintar escola pública, né? É claro que não é só pela parede que ele pintou, mas pelo exemplo que as nossas lideranças precisam trazer na sua comunicação, aquilo que é feito, como é comunicado,
para que a sociedade como um todo se engaje. O exemplo carrega muito, né? E assim, só para trazer o link que eu te falei há pouco, o cidadão comum, ele pode, para aderir, digitar no Google lá, Nota Fiscal Paulista, ou ele pode também entrar no site nfp.fazenda.sp.gov.br, nfp.fazenda.sp.gov.br. Turma, é um ambiente governamental. Nós vamos entrar com o link do GovBR. Portanto, nós temos uma criptografia de segurança de dados. Essa foi uma das conquistas, Alex, que nós conseguimos com o governo, que o governo do Estado aceitasse o cidadão entrar de forma segura no programa por causa do risco de vazamento de dados. Então, ele está na era da LGPD, né? Tem que ter todo o cuidado com os dados. Todo cuidado. E aí a entidade, inclusive, ela fica segura também de não precisar manipular. Me dá sua senha aqui que eu faço para você. Não, nada disso. Presta atenção. Cidadão comum que está nos ouvindo, você não precisa ceder sua senha do GovBR. Você mesmo fará a escolha no seu celular ou no seu computador. Não precisa ceder dado algum. Só mantenha um relacionamento com a entidade. Se puder ceder seu WhatsApp, você vai receber a nossa prestação de contas. Se o cidadão for analógico, porque tem uns ainda que são avessos à tecnologia, o cara se bobear, não sabe nem qual é o GovBR dele. Antigamente tinha aquela coisa do potinho, né? Não dá, né? Tem que ser... Aí mais difícil, né? Você sabe que isso aconteceu com um auditor fiscal que já virou nosso amigo. Ele falou: Eduardo, se eu não estivesse junto com a minha mãe, que já tem mais de 80... A minha é muito digital, ela inclusive é doadora automática, a minha mãe, mas a dele, ele falou, eu tive que entrar junto com ela, porque como eu administro a previdência dela, as questões... Então, normalmente, nesse caso, a gente pede que um parente de confiança dessa pessoa mais idosa, né, ou puramente analógico, para que essa pessoa faça com ela, né, e não a entidade viole os dados. Se não tiver outra solução, a gente faz um documento com essa pessoa, fala, olha, você está cedendo para isso os seus dados. E a entidade fica com uma cópia, a pessoa também. É a orientação. Quando não tiver jeito, alguma sessão de dados tiver que ser feita, que se faça um termo de autorização para uso. Muito bem. Então, há várias alternativas para as pessoas poderem ajudar. A gente está caminhando para o finalzinho aqui, depois dessa jornada aí, né, em relação à reforma tributária, tem algum outro ponto importante para a gente falar assim, né? Estamos em março, acabou o carnaval agora há pouco, não sei o quê, mas estamos em abril já, né? Abril já está aí, daqui a pouco é o meio do ano, já o 2026 está passando voando, mas, digamos assim, daqui para frente, além dessa missão, algum outro projeto importante, alguma outra meta importante aí que a CMD está trabalhando em cima para este resto de 26? Sim, o que nós estamos fazendo, Alex, amanhã, terça-feira, teremos esse grande evento em São Paulo, só lá na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 1843, na sede da Fresp. Teremos o lançamento dessa minuta de lei, nós teremos também a grande comemoração das vitórias em Brasília, e o lançamento do São Paulo que cuida. Ao mesmo tempo, Alex, nós já estivemos, você fala que a gente adiou cedo, né? De fato, nós já estivemos com o prefeito de Santos, já estivemos com vários vereadores líderes para alertar a questão do ISS municipal. Veja que Santos teve uma grande vitória anos atrás na Suprema Corte Brasileira, quando as operações portuárias passaram a ter que pagar ISS. Só que o ISS, nos próximos anos, ele vai ser incorporado ao IBS. Então, os municípios precisam se preparar para a reforma tributária, precisam, com suas leis municipais. E as prefeituras que nos apoiaram, e foram mais de 30, e as câmaras municipais, que foram mais de 30, precisam começar a legislar. Você falou, qual será o próximo passo? O próximo passo, depois da lei estadual, será levar para os 645 municípios brasileiros a importância da lei municipal. E essa lei municipal apoiar, sim, as entidades sociais da sociedade. Porque, Alex, esse novo imposto
o seguinte: se o documento de consumo não for gerado, o IBS não volta para a cidade e não volta para o município. Vai ficar em Brasília. A arrecadação agora é Distrito Federal, é no Brasil Central, né? É a União que vai arrecadar o IBS. E para eles saberem qual é o município e o estado que tem direito de receber aquele IBS, se não tiver o documento fiscal, já era, não voltará. E tem pouco município sabendo disso. Isso é dramático, né? É dramático e não pode esperar muito, porque é 1º de janeiro o início do IBS. Nós teremos uma transição, sim, até 2032, teremos, em que o ICMS vai abaixando, ISS também, e o IBS vai crescendo, 10%, depois 20%, 30%, até 2032 para 33, quando fica 100%. E está aí. Nós estamos falando desta arrecadação do IBS no Brasil em R$1 trilhão, certo? Precisará voltar a quem de direito, mas só voltará se o documento fiscal estiver acontecendo no território. Tem que estar tudo em consonância, né? Cidades, Estado e União. Então, pelo jeito, a jornada do Edu aí vai ser longa ainda. Parecia que tinha terminado, mas não, tem chão pela frente aí. Muito bem, vamos nessa, 10:01. Eduardo Viana Júnior, obrigado pela vinda aqui ao Entre Linhas desta segunda-feira. Parabéns aí pelo trabalho, por essa iniciativa de sempre estar aí ajudando as entidades, sempre tendo novidades. Estamos aqui de portas abertas para divulgar. Obrigado. Obrigado a você, Alex. Obrigado, ouvintes. Muito bem, às 10:02, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe, lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva. Se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. Logo mais 5 da tarde tem edição do Jornal em Foque, parceria também da Santos FM com o Boc News, apresentação do professor Fernando de Maria. O Entre Linhas volta nesta terça-feira, a partir de 9 da manhã. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Santos FM. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.